Boa tarde a todos. Nós vamos instaurar agora a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar as invasões em áreas imóveis rurais e urbanos no município de Uberlândia. Eu fui designada para iniciar por ser o membro mais velho da equipe. O requerimento deu entrada nesta casa. O autor foi o sargento Rildo, com diversos vereadores, no dia 26 de dezembro de 2023. A publicação foi feita no diário aqui no O Legislativo, no dia 8 de março de 2024. E aí nós convocamos, eu convoquei, esta reunião no dia de hoje, com os membros. O nosso requisitante, que é o sargento Rildo, Abatênio Marques, vereador Anderson Lima, vereadora Thaís Andrade e eu, que solicitei. Então, nós vamos agora designar quem será o presidente, o relator, e automaticamente o sargento Rildo já é membro, oficial desta CPI. Então, vamos aqui. Quem se candidata à presidência? Quem tem o interesse? Vereadora Thaís, vereadora... Senhora presidente, eu como propositor não posso ser nem presidente nem relator. Certo. Aí eu sugiro, talvez, o vereador Abatênio ser o presidente e o Anderson Lima, nosso vereador Anderson Lima, ser o relator da CPI. Bom, se as vereadoras, se as colegas vereadoras não tiverem interesse, vocês têm interesse? Agora não, nesse momento, não Thaís? tem interesse. Não, vereadora, aprovada as indicações do sargento Rildo. Então, vamos lá. Então, eu vamos fazer a eleição também. presidente. Então, eu aceito ser o candidato a presidente. Agora, então, eu voto no vereador Abatênio como presidente. Voto no Abatênio como presidente. Também voto como presidente, vereador Abatênio. Meu voto também é para que o Abatênio seja presidente. Então, como por unanimidade, vereador Abatênio Marques como presidente dessa CPI. Agora vamos no relator. Vereador Anderson, que é o nosso candidato. Vereadora Thaís? Sim. Também voto, sim. Eu também voto. Também voto no vereador Anderson Lima como relator. Então, eleito vereador Anderson Lima. Então, a comissão ficou presidente, vereador Abatênio, relator, vereador Anderson Lima, e membro, vereador sargento Rildo, e os outros vereadores. Eu passo a palavra agora para o presidente para dar continuidade. Bom, eu quero parabenizar o vereador sargento Rildo por propor, que fosse montada uma CPI de tema tão importante para a nossa cidade. E quero também sugerir, se você permitir, Rildo, que a gente dê o nome a essa CPI, porque para facilitar os trabalhos, por causa da imprensa e da casa, o nome de CPI Invasão Zero.
Queria saber se os colegas aprovam, né, esse nome de CPI Invasão Zero. Tudo bem? Sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Então fica aprovado por unanimidade o nome de CPI Invasão Zero. Essa CPI, na verdade, ela está sendo criada para averiguar as denúncias relativas a invasões de propriedade, depredação de patrimônio público e privado, bem como crimes correlatos, né? E promover diligências e visitas técnicas também nos bairros, na zona rural, naquelas áreas que são invadidas, para a gente poder entender essa desordenação urbana de Uberlândia. Quantos loteamentos, né? O que é loteamento irregular, o que foi ocupação, o que foi invasão, quem estão hoje nessas áreas irregulares, se é quem invadiu, se isso foi negociado, se foi vendido. Então, tudo isso será objeto da nossa CPI. Ela vai averiguar, então, tudo o que acontece, tanto em área pública como privada, tanto como urbana como rural, dentro da cidade de Uberlândia. E nós podemos pedir aquilo que for possível de apoio da casa. Então, eu quero pedir que a casa nos forneça os instrumentos necessários. A princípio, já vou pedir que seja cedida a servidora Cris, para que acompanhe assessorando essa CPI e também, né, designar os nossos advogados dos nossos gabinetes para aqueles que puderem acompanhar, acompanhem aqui a CPI. Outras questões, se a gente chegar ao ponto de ter quebra de sigilo, ou de outras coisas, nós vamos ter que pedir isso judicialmente, porque não cabe a nós determinar. Então é isso. Eu vou agora, a pedido do doutor Egino, nosso colega vereador que está aqui na casa, ele pediu 1 minuto para dar uma palavra e está concedido então, doutor Egino. Boa tarde a todos e todas. Comentar meus colegas vereadores da mesa, porque eu tenho muito respeito todos os dias. Mas eu quero começar dizendo ao pessoal de casa que quem pediu as 2 CPIs foi o governo. Então eu acho estranho, no final do ano passado, o governo querer fazer 2 CPIs. Uma sobre segurança pública, né? Eu queria entender quais são as falhas da Polícia Militar, da Polícia Civil nas investigações, mas vou acompanhar. Agora, nessa CPI das invasões, eu acho que devia ser despejo zero e não invasão zero. O meu bloco, me parece que ele não indicou nenhum nome para compor essa CPI, mas eu quero me colocar à disposição dessa CPI, desses vereadores, porque se tem alguém nessa Câmara que entende de ocupação, sou eu. São 19 assentamentos rurais em Uberlândia, assentamentos. Eu acompanhei todos eles. Aqui em Uberlândia são mais de 40 ocupações urbanas. As maiores, 8ª e todas. São Francisco, Maná, Santa Clara, Irmanduce, Fidel Castro. Grande parte delas, sou advogado. Então, eu sou do time que é a favor das ocupações de terra em áreas improdutivas que estão abandonadas. E eu consigo prestar informação de todas elas, inclusive de problemas de raiz dessa cidade. Aí eu termino a minha fala, que eu só quero fazer uma fala introdutória. Por exemplo, o Dom Almir. Ele foi desapropriado, pago, e quem recebeu foi embora com dinheiro e até hoje não regularizou. Você pega áreas aqui que teve inventários abandonados e as áreas estão lá sob domínio de grileiros. Você também tem casos graves aqui de matrículas sobrepostas. O cartório tem que explicar por que no bairro Santa Clara tem 3 matrículas. Por que na região do São Francisco e Dom Almir tem 3 matrículas sobrepostas, que é um desprestígio, inclusive, para a propriedade. Então, é para dizer que essa CPI vai ter um vereador aqui que discorda do conteúdo e está do lado de quem ocupou e hoje é reconhecido por lei como ocupante e não invasor. Então, obrigado pela participação e eu quero estar em todas as reuniões dessa CPI. Muito obrigado. Bom, só para esclarecer, todo o procedimento da CPI foi feito com um vereador, colega vereador, não é o governo, né? Foi o colega vereador Rildo que fez o requerimento dessa CPI, da outra o requerimento foi feito por mim. Com a colaboração, inclusive, discussão, eu tenho que reconhecer, do vereador Rildo, que entende bem, né, da área de segurança, mas ele preferiu requerer a das invasões. A outra questão foi publicada, aí as bancadas indicaram, porque nós não temos blocos formalmente ainda constituídos, né, doutor Gino? Houve aquele movimento, mas não se formalizou ainda o bloco. Tinha algumas pendências no bloco, acho que está corrigindo, se não me engano. Então, quem indicou foi as bancadas que indicaram,
Passou o prazo, alguns partidos não indicaram, o vereador Zezinho fez a indicação levando em conta a proporcionalidade dos partidos que têm bancadas, né? Como o DC tem 3 vereadores e o Solidariedade também. Então é isso. Passa a palavra 1 minuto para o vereador Rildo para ele fazer as considerações, depois o relator vai fazer. Senhor presidente, como o colega vereador falou ali, questão de segurança pública, eu que sou oriundo da segurança pública, esse tema é muito importante, tanto quanto o tema também com relação aos furtos de fios, que é um tema de segurança pública, invasão em área pública ou em área privada, tanto no ambiente rural ou ambiente urbano, isso é muito importante também, quer dizer, questão de segurança pública, que sempre quando acontece, a área da segurança pública vai estar lá, intervindo diretamente. Então, a importância e a relevância desse tema, por isso que eu propus esse tema, que eu acho muito importante, eu acho que essa casa também vai fazer vários trabalhos, que vai chegar a um esclarecimento muito bom para toda a nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Vou ser bem rápido minhas palavras. Nós temos visto que no último ano houve um crescimento considerável nas invasões à terra. E esse tipo de ato ele tem gerado uma insegurança em algumas localizações, em localidades, inclusive Uberlândia. Então, essa CPI ela tem um propósito, não um aspecto de punir, de caçar as bruxas, não é isso, mas de entender o que está acontecendo e tentar trazer uma solução conciliável, amigável, para que os lados possam ter, de maneira jurídica, de maneira equilibrada, um bom senso e em prol de defesa da propriedade privada, que é um bem assegurado pelo nosso Estado, pela nossa Constituição. Então, a CPI tem esse propósito e eu, como relator, farei o possível para que realmente tenhamos lisura no processo, mas que achemos, no final, um denominador comum, que seja benéfico às partes, mas que, acima de tudo, preserve a propriedade privada, o direito de ter, de conquistar e de manter seu patrimônio. Bom, eu acho, então, importante, doutor Egino, até acho que dá mais tranquilidade para a gente, imparcialidade, o senhor não fazer parte da CPI, mas colaborar, como o senhor conhece o movimento, o senhor vai indicar para nós quem são as lideranças, para a gente poder convocar para ouvir aqui e aí por diante. Vamos contar com a colaboração do senhor, sim. Designaremos aí data posteriormente, por causa do movimento da casa, são 3 CPIs, tem as sessões, então nós vamos designar data posterior para a CPI, todos serão intimados aí por ofício. E também a ata será aprovada na próxima reunião, com o nome de CPI Invasão Zero. É isso, né, Cris? Então vamos encerrar essa reunião, ficando aí os colegas convocados aí a trazer material, informações e alguns possíveis requerimentos que vocês queiram para a próxima reunião da CPI. Então declaro encerrada esta reunião.